esse amor, né? Então, um amor do nosso Senhor e Salvador Jesus por nós, né? Ele se entregou por nós, né? Então, a Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando éramos pecadores, ímpios, fracos, inimigos de Deus, né? Então, quero falar sobre amor nessa noite, meus irmãos. É 1 Coríntios, capítulo 13, que fala desse amor. Diz assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que sou e como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e tenha todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribua todos os bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Então vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor meu Deus, por a tua palavra. Em nome de Jesus, ó meu Deus, que esse amor que o Senhor requer de nós nessa noite, Senhor, o amor que ele é concedido pelo Espírito Santo, ele é fruto do Espírito Santo, ele é gerado pelo Espírito Santo, ele venha a ser gerado nessa noite no coração de cada um de nós, para que cada um de nós possa amar o Senhor acima de todas as coisas, todo o coração, toda a alma, de todo entendimento, toda a nossa força, amar o nosso próximo como a nós mesmos, que o Senhor Jesus seja prioridade na nossa vida, que o amor de Romanos 5,5 seja derramado abundantemente no coração de cada um de nós essa noite. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, oh meu Deus, amém. Amém, meu Deus. Então vamos sentar e vamos meditar nessa palavra gloriosa, né? Então, o nosso maior exemplo, como eu digo, é o Senhor Jesus, né? Como foi falado aqui, Maria criou seu filho, né? Com tanto sacrifício que uma mãe cria um filho e depois ver ele tendo a morte que teve, mas havia um propósito, né? Então, por amor que ele se entregou a nós, né? E Jesus, ele diz isso em João 15:13, né? Ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, né? Então, não foi forçado, Jesus não foi forçado, né? João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, Jesus, ele não foi forçado a ir à cruz, ele foi, como diz a própria palavra, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, em obediência ao Pai, Jesus veio, foi até a cruz, e ele diz: ninguém tem maior amor que esse, dar a vida em favor dos seus amigos, né? Então, ele entregou a sua vida por nós por amor, né? Então, ele nos gostou tanto, ele nos amou tanto, a ponto de morrer por nós. E esse é o amor que eu quero falar nessa noite, né? O amor ágape, que a gente diz, né? O amor sacrificial, a ponto de você dar a sua vida por alguém, né? Então, foi isso que nós cantava naqueles louvores, né? Aqueles que não negaram a sua fé por amor a Jesus, eles preferiram morrer que renunciar à sua fé, né? Então, eles não negaram e por isso estão hoje já com Jesus, né? Então, esse amor, né? Então, nós sempre temos que olhar para a palavra do Senhor. Tudo que nós fazemos na vida tem que ser por amor a Cristo, né? Por Cristo, o que eu quero dizer? Eu estou falando nessa noite de prioridade, né? Então, a prioridade na nossa vida é Cristo, né? E como é que nós vamos priorizar a Cristo se nós não amar a Cristo, né? Então, nós, com o coração cheio de amor, nós vamos priorizar aquilo que realmente é importante na nossa vida, né? Então, eu peço nas minhas orações que Deus encha meu coração de amor para me amar a Deus, para me amar a sua palavra, né? João 14:23 diz que aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos a ele, faremos nele morada, né? Então, se você confessa que ama a Deus, né? A prova disso é que você guarda os mandamentos do Senhor. Mateus 7:24 fala dos dois fundamentos, né? Aquele que pratica a palavra de Deus é comparado ao prudente construtor que edificou sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, trembularam os rios, sopraram os ventos, deram de ímpeto toda aquela casa e ela permaneceu intacta, né? Então, aquele que ama a Deus, aquele que guarda a palavra, aquele que pratica a palavra de Deus é comparado a essa casa edificada sobre a rocha, né? Então, aqui está falando que o amor é o dom supremo, é o fruto, né? O fruto do Espírito, né? Pode ver que lá em Gálatas 5:22 começa:
amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Começa com amor, o primeiro gomo, vamos dizer assim, é um fruto, né? Vamos dizer uma laranja, né? Uma laranja se chama uma laranja, com vários gomos, né? Então, o primeiro gomo, vamos dizer assim, é o amor, já começa com amor. Está falando dele, é o principal, né? Aqui no Coríntios 13, né? Ele conclui, né? Dizendo assim, ó, pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o amor destes é o maior, né? Então, se você quer algo grande para a vida de você, peça que Deus enche seu coração de amor para você amar a Deus, né? Assim como o apóstolo Paulo, né? Como os apóstolos, né? Assim como o apóstolo Paulo, ele diz em Atos 20, né? Ele dizendo assim, ó, não considero a vida preciosa para mim mesmo, né? Contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, né? De testemunhar o evangelho da graça de Deus, né? Então, que Deus ele seja prioridade na nossa vida, né? Que venhamos amar, gostar tanto de Deus, a ponto, se for preciso, dar a nossa vida por Deus, né? Então, que Deus ele nos derrame, né, abundantemente desse amor. E aqui faz uma comparação, né? Está falando do caminho excelente, né? No final do 31, né? Do 1 Coríntios 12, 31, ele diz assim, ó, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aqui o apóstolo Paulo estava falando dos dons. A igreja de Corinto, ela se vangloriava nos dons, né? Nos vários dons que tinham. E aqui Paulo está dizendo, tá, é bom os dons, seja para a glória de Deus, ele é dado por Deus, mas eu quero mostrar para vocês que tem algo melhor ainda que os dons de Deus, né? Daí ele diz assim, ó, daí começa no 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine, né? Então, então vamos dizer assim, ó, ainda que toda a igreja falasse a língua dos anjos, né? E como diz aqui na palavra, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, vamos dizer que nós falássemos todas as línguas dos homens e as línguas dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Nós seremos ocos, seremos vazios, né? Ainda que. Então vamos dizer assim, ó, ele está dizendo assim, ó, é difícil acontecer, ainda que. Então é difícil acontecer de uma pessoa falar todas as línguas, né? Eu não conheço ninguém que conhece todas as línguas do mundo, né? Mas ele diz, ainda que venha acontecer de uma pessoa ser tão sábia, tão inteligente, né? A ponto de falar todas as línguas do mundo, né? E as línguas dos anjos, né? Ele diz assim, ó, se não tiver amor, né? Ele não será como o bronze que soa e como o símbolo que retine, né? Então está falando que o amor ele é acima de tudo, né? Então não adianta eu saber conversar todas as línguas, português, inglês, alemão, não sei lá, tantas línguas, mas se eu não tiver amor no meu coração, né? Depois ele dá outro exemplo, no 2, ainda que eu tenha o dom de profecia, de profetizar, o dom da palavra, né? E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Tá vendo? Você já conhece uma pessoa que tenha todos esses dons? Não existe, né? Que tem o dom de profetizar, que tem os dons de mistério, de toda a ciência. É um homem especialista em toda a ciência do mundo, não tem? Que tem a tamanha fé a ponto de transportar montanha, né? Então, se não tiver amor, nada serei, né? Então está dizendo assim, ó, que o amor é prioridade. Por isso que ele diz pela segunda vez, ainda que. Pode ver que no versículo 1 ele diz, ainda que eu fale. No 2 ele diz, ainda que eu tenha. No 3, ainda que eu distribua todos os meus bens, né, entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita, né? Então ele fala 3 vezes, né? Ainda que eu fale a língua, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu distribua os meus bens, né? Aqui está falando do propósito de fazer as coisas com motivo errado, né? Então, se não for por amor, né? Se eu não der, se eu vim aqui, ó, e não colocar a minha oferta aqui no galossofilácio por amor, né? Não adianta eu trazer minha oferta, né? Se eu vim na igreja e se não for por amor a Cristo, não adianta eu vir na igreja.
Se eu orar e não for por amor, não adianta, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? Então, aqui ele faz umas comparações de algo bem elevados, né? Fala das línguas, fala de sabedoria, de ciência, fala de bens materiais, ainda que eu dê todo o que eu tenho, né? E se não for por amor, nada adianta, né? Então, tudo que nós fizer tem que ser por amor, né? Então, Colossenses 3, 23 e 24 diz, tudo que fizerdes, fazei como para o Senhor e não como para homens, né? Então, se você vai fazer qualquer coisa, qualquer serviço ou atividade, seja qual for, faça com amor, faça com carinho, né? Mas ninguém está vendo, Deus, ninguém vai ver se vai ficar bem feito ou mal feito. Está vendo? Deus está vendo. Então, faça por amor. Alguém pediu para você fazer alguma coisa? Faça com amor, faça com carinho, né? Colossenses 3:23 diz assim, porque sabendo que do Senhor vem a vossa recompensa, né? Então, é Deus que vai recompensar a cada um, né? Então, tudo que fizermos, Deus, ele está anotado no controle de Deus, né? O Mateus 25 fala no dia do julgamento, né? Que Mateus 25 fala que quando ele vir, né, ele vai chamar as suas ovelhas, né? Por à sua direita, e vinde bendito meu Pai, porque tive fome, desse comer, estava nu, me vesti, estava doente, fosse me ver, estava enfermo, fosse me visitar, estava preso, fosse me ver. Jesus, quando fizemos, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos irmãos, fizeste a mim, né? Então, quando a gente faz uma coisa dessa, a gente faz por amor, né? Então, temos que fazer por amor, sabendo que naquele dia vai ser puxada a ficha, né? Naquele dia, Jesus vai recompensar cada um segundo os seus feitos, né? No 4, daí ele descreve o que é o amor, né? Daí ele diz assim, o amor é paciente e benigno, né? Então, há uma qualidade do amor, ele é paciente, ele espera, ele é benigno, o amor ele promove o bem, ele é benigno, né? Então, o amor, ele não se ira, ele é paciente, ele espera. Por isso que Tiago 1,17, né? Ou 1,19, ele diz ser tardio no falar, tardio no irar e pronto para ouvir, né? Então, uma pessoa que tem amor no coração, né? Às vezes quando ele é confrontado, ele fica quieto, né? Porque a Bíblia diz que ele é paciente, né? Então, ele olha para a palavra de Deus, né? Tiago 1,17, né? Se tardio no falar, tardio no irar e pronto para ouvir, né? Então, o amor, ele é paciente, ele é benigno, né? Então, o amor, ele só quer o bem do outro. Foi isso que Jesus morreu por nós, por amor, né? Por ele querer o nosso bem, querer a nossa salvação, né? Então, ele é paciente, né? Então, é isso que está dizendo que a descrição do amor. E agora diz o que o amor não é, né? No mesmo 4, o amor não arde em ciúme, né? Então, pode ver que uma pessoa com o coração cheio de amor, ela não é uma pessoa ciumenta, né? Ela não se ufana, né? O que é o ufanar? É uma pessoa que se vangloria ou humilha o outro, né? Então o amor, ele não faz isso, ele não provoca, ele não coloca o outro para baixo, né? Mas ele prefere honra ao outro irmão, né? Ele não se ensoberbece, né? O amor, ele não é soberbo, ele não é orgulhoso, né? Então aquele que tem amor, ele é humilde, né? Ele não quer se ensoberbecer, né? Ele não quer ser maior que os outros, né? Ele, no versículo 5, ele diz, não conduz inconvenientemente, né? Ele não é inconveniente e não deixa outras pessoas numa maneira constrangedora, por exemplo, né? Então, é isso que está dizendo, não procura seus interesses, né? Pode ver que uma pessoa que tem um coração cheio de amor, ela não é egoísta, ela não quer o interesse dele. Jesus mesmo, né? Jesus, ele morreu para nos salvar, né? Então, ele procura o bem dos outros, né? Então, é isso que é um amor, né? Ele não procura seu interesse, não se exaspera, né? Então, ele é uma pessoa que tem amor no coração, ele não se irrita, ele não fica enfurecido, ele não é uma pessoa irritada, né? E não é uma pessoa que se ressente do mal, né? Não é uma pessoa vingativa, né? Então, tudo isso
o vingativo ele não é algo que provenha de Deus, né? Não é algo que provenha do amor. Né? Depois no versículo 6, não se alegra com a injustiça. Né? Então, aquele que tem o coração cheio de amor, ele não gosta do que é injusto. Né? Ele, como diz na metade do versículo 6 para frente, né? Mas regozija-se com a verdade. Né? Então, ele não gosta da injustiça, mas ele preza pela verdade. Ele é verdadeiro, né? Ele, embora quando erra, ele reconhece o seu erro. Não é verdade, eu estou errado e eu prezo pela verdade e eu vou pagar o preço, né? Então, ele reconhece o erro, né? E ele não julga injustamente, ele é justo, ele julga, ele preza pela verdade, né? Então, porque o amor tem essa característica, né? Então, no versículo 7, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Então, tudo crê. Está falando que ele crê que tudo em Cristo Jesus, né? Ele pode, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta por Cristo, né? Então, foi isso que Cristo fez por nós, né? Hebreus 12 diz que, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Então ele tudo sofreu, tudo ele creu, tudo ele esperou, tudo ele suportou em troca da alegria que estava proposta, né? Então, o amor, porque o amor ele é supremo, ele é prioridade na vida de Jesus, assim como ele deve de ser prioridade na nossa vida, né? Então, eu gosto muito dessa palavra de amor, né? E na oração sacerdotal que nós lemos no culto de terça-feira, né? Não, de quinta-feira, falava lá no final do capítulo da oração sacerdotal de João 17, né? Jesus orando, esse mesmo amor que o Senhor me amou, esteja neles, né? Então está falando do grau da oração de Jesus, né? Que assim como Deus amou a Cristo, que Deus ame a cada um de nós, que esse amor de Deus ele esteja no nosso coração, né? Então, por que Jesus ele pede isso? Porque o amor ele é prioridade na nossa vida, né? Vocês viram aqui no versículo 1, 2 e 3, ainda que, então é difícil uma pessoa falar todas as línguas, ainda que eu tenha o dom, tenho todos os dons, difícil, ainda que eu distribua tudo, se eu não tiver amor, ainda que, então está falando que amor, no 8, o amor jamais acaba, né? Mas havendo profecia desaparecerão, havendo língua cessarão e havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aqui está falando da volta de Jesus, né? Então está falando que enquanto vivermos aqui nessa terra, né? Está falando que uma hora aquele que profetiza vai parar de profetizar, né? Ele está dizendo, conhecemos em parte profetizamos, porque no 10, quando porém vier o que é perfeito, está falando de quando Cristo vier, então que era em parte será aniquilado, quando era menino falava. Então aqui está dizendo que enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, né, só uma coisa que vai permanecer para sempre na nossa vida, que é o amor, né? O resto, como diz no 8, né? Diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão e havendo ciência passará. Então está falando que tudo é passageiro, exceto o amor. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Por isso que Jesus ora a Deus, que nós tenhamos esse amor no nosso coração, né? O amor, ele é permanente, né? Então, viu quando nós meditamos na terça-feira, Jesus dizendo, lá para o final, lá ele dizendo assim, Senhor, aonde que eu esteja, eu quero que eles estejam comigo para contemplar a minha glória, né? Então Jesus, ele quer dividir a glória dele conosco, ele quer compartilhar a glória dele conosco lá no céu, né? Então, isso está falando de amor, né? O amor que Jesus, ele nos amou, a glória que Jesus tem para si, Jesus quer dividir essa glória conosco, né? Vocês lembram, né, da pregação de João 17, da quinta-feira, Jesus, ele dizendo, né, que ele queria que nós estivéssemos junto com ele. Eu peço que eles estejam comigo, porque Jesus, ele quer dividir a glória dele conosco. Ele diz aqui
No 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos que em espelho, obscuramente, então vemos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, porém, o maior deles é o amor. Né? Então, Jesus aqui, o apóstolo Paulo aqui, ele fala de três virtudes que são essenciais da nossa vida. Ele fala da fé, da esperança e do amor. O que é fé? Fé, Hebreus 11, 1 diz que fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. Né? E esperança também é parecido. Né? Esperança é aquilo que nós temos a certeza de um dia alcançarmos. Qual é que é a nossa esperança? A esperança de estar com Cristo para sempre. Né? E ele está dizendo que, no 11, né, quando eu era menino, eu falava como menino. Aqui está falando do que é passageiro. Né? Uma hora vai passar aquilo que nós vivemos na fase de menino e vamos chegar ao amadurecimento, chegaremos à fase adulta. Aqui está falando no dia que Cristo voltar, né? Então está falando que a fé e a esperança, uma hora elas vão passar, né? Vai chegar o dia que nós morrermos, nós partir daqui nós encontraremos com o Senhor. Então está falando na época que nós amadurecemos e na hora que nós vamos desfrutar desse amor permanente conosco, né? Bem como ele falou ali no 8, né? O amor jamais acaba, né? Então vai chegar-se nesse dia, né? E nós vamos desfrutar daquela virtude que jamais acaba na nossa vida. Então o amor ele é para essa vida e para a vida futura. Eu quero que vocês abram, eu quero falar mais de alguns exemplos que são bem práticos no dia a dia nosso. 1 João, capítulo 3, lá no finalzinho da Bíblia. Primeiro João 3,15 diz, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanece em si. Né? Então, o ódio ele não pertence, é oposto ao amor. Né? Então, aquele que odeia, aquele que não ama seu irmão, aquele que não sofre por seu irmão, a Bíblia está dizendo que ele é assassino. Né? Não me lembro quem é que falou semana, foi o pastor Ademir que falou, que diz assim, eu não gosto daquele irmão, não suporto aquele irmão. Né? Então, como que você vai dizer assim, né? Então, eu não me lembro se foi ele que falou, que ouviu alguém falar, ou foi algum pregador, não me lembro quem que falou, mas tem pessoas que têm esse hábito de dizer, eu não suporto aquele irmão, né? Eu odeio aquele irmão, né? Aquele ali não dá, então não podemos, né? Então a Bíblia está dizendo, se eu odiar o meu irmão, eu sou assassino, e o assassino não tem parte no reino do céu, né? 1 João 3,16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a vida pelos irmãos. Né? Então, o Romanos 5,8 diz que Deus prova seu amor para conosco, né? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando eram pecadores, ímpios, fracos, inimigos de Deus. Né? Então, nós não era nenhum santinho, né? Nós era terríveis. Ora o 17, ora aquele que possui recursos desse mundo e vira seu irmão passando necessidade e fechar-lhe o coração, como ele pode permanecer o amor de Deus? Né? Então, vamos dizer, se eu souber que o meu irmão está precisando de um alimento e eu tendo condições de eu fechar-lhe a mão, está dizendo, como que pode dizer que permanece o amor de Deus? Então, isso não pode acontecer. Aqui no 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim, o amor não existe medo. Então, aquele que ama a Deus, ele não tem medo de nada, né? O perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, aquela pessoa que ele ama a Deus acima de todas as coisas, né? Ele não tem medo de nada, né? Eu estou lendo o livro de Josué, comecei lendo ali, né? E Deus falando a Josué quando Moisés era morto, ele diz assim, não temas, Josué, ser forte e corajoso, eu sou contigo por onde quer que você colocar a planta dos vossos pés, né? Então, Deus não se agrada de fraco, Deus não se agrada de frouxo, né?
mas Deus, Ele quer que nós venhamos ter essa fé verdadeira, o coração cheio de amor, amar a Deus acima de todas as coisas. Se Deus falou, está falado, né? Então, não temos que pôr Deus à prova, né? Simplesmente crer na palavra de Deus e praticar, né? 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Né? Então, qual é a prova? Que nós amamos a Deus, né? Porque Ele nos amou primeiro, né? Isso que em 1 João 4,19 diz, né? Por que hoje eu amo a Deus? Por que hoje? Porque, primeiramente, Deus nos amou, né? E no 20, se alguém disser ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Né? Então, se eu disser que amo o meu irmão, né? Mas se eu odiar ele, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Né? Então, não pode, meus amigos. Nós temos que amar de coração o nosso Deus. Né? Deus tem que ser prioridade na nossa vida. Né? Não podemos ser falso, não podemos ser um amor fingido. O amor tem que ser verdadeiro, né? A ponto de morrermos por Cristo, como foi cantado naquele louvor. Né? Então, que nesse Dia das Mães, né, Deus esteja enchendo o nosso coração, o coração das mães, de amor, né? Amor primeiramente a Deus, né? Para que a pessoa amando a Deus acima de todas as coisas, Deus sendo prioridade na vida de cada um, tudo fica fácil, né? Então, Deus, Ele é prioridade. Aqui no 1 João fala do amor ao mundo, né? No 1 João 2,15, né? E não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Então, está falando do sistema desse mundo, né? Nós temos que amar o que a palavra de Deus ordena que nós amamos, né? Fazer o bem, tem a palavra de Deus tem toda a direção para nós, o que nós temos que fazer, né? Então aqui no 1 João 2,15, né? Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então Deus diz o que nós temos que amar e o que nós não devemos amar. Nós lemos lá em 1 Coríntios 13, né? O que o amor é, qual é a qualidade do amor, o que é uma pessoa, o que Deus requer de cada um de nós. Né? Aqui está dizendo que nós não podemos, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, e não procede do Pai. Então, tudo o que o mundo oferece, né, está falando da concupiscência, do desejo que esse mundo oferece, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Né? Então, o que é que faz a vontade de Deus? Né? Está falando que aquilo que vai permanecer para sempre na nossa vida. Né? Então, nós sabemos bem claro, abra Gálatas ali, nós vamos ver o que é que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Gálatas, capítulo 5, né? Versículo 16, fala aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. 5,16, né? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei as concupiscências da carne. Né? Então, está dizendo aqui ó, que eu não posso amar as coisas da carne, né? Porque a carne milita contra o Espírito. Há uma guerra entre o meu querer e o querer de Deus, né? Então, quando você vai orar, quando você vai ler a Bíblia, né? Há uma guerra. O teu Espírito quer ler a Bíblia, o teu Espírito quer orar, mas tua carne não quer. Tua carne quer sombra e água fresca, né? Então, aqui no 16, porque andar no Espírito e jamais satisfazeis a consciência da carne. No 17, porque a carne milita, guerreia